Alô? Vamos ver se você. Alô? Bom dia. Bom dia a todos e a todas que estão aqui no pátio da Faculdade de Educação. Nós vamos dar início à nossa quarta aula pública que tem como tema a autonomia universitária e o golpe. Ela faz parte de um curso de extensão, são 11 aulas públicas que aconteceram no mês de abril e no mês de maio. E esse curso se intitula O Golpe de 2016, Educação no Tempo Presente, o Golpe de 2016 e suas diferentes faces. Nessas 11 aulas públicas deste curso de extensão, o objetivo é nós irmos para a rua para podermos discutir esse tempo presente, os seus impactos, efeitos, consequências e como nós estamos vivendo essa fratura democrática que o golpe representa. O debate de hoje é um debate extremamente significativo dentro do curso, porque ele dá conta, pretende dar conta de pensar como a universidade está reagindo, sofrendo essas fraturas nesse tempo presente com esse golpe de 2016, que ele não é apenas um golpe de 2016, ele é uma sequência de acontecimentos que ferem de uma forma muito forte os direitos conquistados já há décadas nesse país. Então, se faz urgente e necessário que a gente possa fazer um debate público, que a gente possa participar, que a gente possa entender melhor esse tempo presente,
E a Faculdade de Educação tem um compromisso, né, em poder construir esses espaços de debate. Então, eu também gostaria de fazer uma pequena menção. São muitas coisas acontecendo no dia de hoje, né? Hoje também nós temos aqui na Faculdade de Educação um outro curso de extensão chamado Direitos Humanos em Debate, Educação em Direitos Humanos, Contextos e Marcadores Sociais da Diferença, que também tem como objetivo pensar esse tempo presente e como ele fere direitos humanos, né? O quanto a gente se encontra hoje numa fragilidade de direitos humanos que são fundamentais, necessários, que a gente venha a todo momento fazer a defesa, né, que esse golpe que a gente está vivendo também fere os nossos direitos humanos. Essa performance que vocês estão vendo aí é uma performance que faz parte desse curso de extensão nos Direitos Humanos em Debate. Ele é uma performance feita pelo Luiz Manuel, e o debate que hoje nós vamos ter dos direitos humanos começa à tarde. E ele tem como temática educação em direitos humanos, liberdade de ensinar e direito de aprender. Então a gente está falando também de educação e como a universidade, a educação no ensino básico, ela tem sofrido censuras. Nós temos vivido um tempo de tamanho conservadorismo, né? Porque todo esse golpe ele é acompanhado por um retrocesso também, né? Do ponto de vista moral, ético, né? E a gente vive hoje um tempo de conservadorismo profundo, né? Então, Luiz Manuel faz essa performance que eu acho que nos fala muita coisa, é o modo do teatro fazer a sua fala. Queria agradecer também ao Departamento de Artes Dramáticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? A professora Suzy, que coordena esse trabalho aqui, junto com a gente na Faculdade de Educação, que faz parte do Departamento de Artes Dramáticas. Então vamos dar início à nossa quarta aula pública, Autonomia Universitária e o Golpe. E para nos falar um pouco então sobre esse tema, nós convidamos, né, a professora Vrana Panizi, que foi ex-reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então também eu acho que esse papel, né, que ela teve e continua tendo dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos ajuda muito a entender esse tempo que a universidade está vivendo. E para debater, junto com a professora Vrana, nós convidamos o Pedro Almeida Costa e a professora Sueli Goulart, que é da Faculdade da Escola de Administração aqui da Universidade Federal. Então eu queria já de antemão agradecer muito a disponibilidade de vocês de poder compartilhar os saberes, né, nessa aula pública. A gente escuta, então, no primeiro momento, né, os nossos convidados e depois abrimos para o debate como uma aula pública, né, com a participação de todos que estão aqui, né, levantando as suas questões. Então, muito obrigada. Então, passo a palavra. Não sei se... Tá, já de imediato para a professora Vrana. Muito bom dia. Eu... Inicialmente, gostaria de cumprimentar a professora Magali, que é a vice-diretora da nossa Faculdade de Educação. Quero cumprimentar também meus dois colegas professores, jovens professores que aqui estão e que me dão ânimo. Sim, você também, certo? Que fazem parte, enfim, aqui desta fala que teremos desta fala a três. Eu agradeço sinceramente esta oportunidade e ao mesmo tempo que parabenizo a iniciativa, uma vez que vivemos tempos difíceis, muito difíceis, e o pior de tudo que com perspectivas não muito boas, né, também difíceis, mas que não tira o entusiasmo enfim, a disposição de todos de estarmos aqui hoje. Eu sei que aqui temos professores, temos técnicos administrativos, colegas técnicos administrativos e estudantes. E então a todos eu trago o meu abraço e dizer uma vez mais de que eu sempre gosto muito de estar entre vocês, porque eu sempre saio bastante enriquecida. Bom,
com relação a esta aula pública, às vezes eu acho um pouco difícil as aulas públicas. Primeiro porque eu acho que todas as aulas têm que ser públicas. Se alguém bater na minha porta lá na sala de aula e quiser entrar, eu deixo entrar. Quer sentar a ouvir, deixo entrar a ouvir. Quer participar? Participa. Quer ir embora ou quer vir no outro dia também pode vir. Tá? Então, mas isso eu acho que dispersa um pouco. Eu não sei se sou eu que estou ficando um pouco mais dispersiva, mas a gente quer ver todo mundo que está passando, né? Que se abanar e tudo bem. Tá? Então, às vezes eu posso um pouco, quase que eu diria assim, mais para os estudantes navegar, quase que navego na maionese, mas vocês não deem bola. Por outro lado, eu tinha pensado em preparar uma fala, porque no outro dia eu vi no jornal uma professora dando aula, falando sentada, assim, com os documentos na frente. Eu achei que eu tinha que me comportar tal qual. Mas como às vezes eu sou um pouco irreverente, eu trouxe uma fala, tá? Assim, um pouco mais organizada, mas acho também que a gente pode aproveitar esse momento para trocar muitas ideias, e, enfim, nos questionarmos sobre tudo. E mais, eu acho, nós temos que acabar sairmos um pouco de uma certa letargia que toma conta da nossa universidade e que toma conta também da nossa sociedade. Há um silêncio, eu já tenho percebido há mais tempo, que é um pouco ensurdecedor, ou muito. Isso não é uma coisa boa, especialmente para uma instituição como a universidade, que tem por natureza ser este lugar da polêmica, esse lugar das discussões, o lugar do debate livre, né? O lugar, tudo isso que nós queremos e devemos fazer com todas as pessoas, os que pensam como nós, os que não pensam como nós, né? Todos têm um espaço aqui, a universidade tem que preservar um lugar para todos aqui, no seu interior, para que possamos dar razão e dar vazão e valorizarmos o que é efetivamente a nossa, quer dizer, valorizar a nossa identidade enquanto uma instituição universitária, plural, polêmica, enfim. Mas se formos isso já é o suficiente. O tema que me foi dado hoje, para mim ou a todos nós, e eu fico bastante preocupada quando eu encontro a Sueli, que a Sueli é muito organizada. Eu fui outra vez numa aula pública lá na frente da Escola de Administração e ela estava com texto. E eu disse, meu Deus, não posso chegar lá sem um texto para poder, não para fazer, como é que se diz... para acompanhar meus pares, né? E para valorizar meus pares, tá? Então, é por isso que eu trouxe uns pedaços de texto, eu diria, porque por outras razões eu não pude me dedicar como gostaria. Mas eu queria começar lembrando de por que nesse momento é muito importante nós discutirmos a educação superior, discutirmos a universidade, discutirmos a autonomia da universidade. E eu vejo isso importante, primeiro, pelos tempos bicudos que estamos vivendo. Segundo, porque se nós não estivermos permanentemente discutindo, nos reformulando, nos reafirmando, nós perdemos muito da nossa legitimidade e com isso nós nos deixamos levar por outras ideias, não são poucas, estão por aí a vagar e que tomam conta, inclusive, do interior das nossas instituições universitárias. E de forma muito mais brutal do que nós possamos imaginar. Por outro lado, acho também que a gente precisa discutir para poder, pelo menos um pouco, se fazer ouvir e nos alimentarmos mutuamente. Então, este é um tempo que é difícil, e é difícil para o Brasil, mas é difícil também para o nosso continente. E eu diria que há também um conservadorismo e algumas mudanças que não nos dão muita segurança em que direção elas estão andando. Por isso, nós precisamos voltar e
nos encontrarmos e nos reafirmarmos uma vez mais. Aliás, se nós olharmos a história da universidade, eu tenho aqui um pouco, não vou falar sobre isso, tá? De fato, a universidade sempre teve que lutar pela sua legitimidade. Ela tem que estar sempre se construindo e se reconstruindo. Bom, mas se nós temos uma maneira de pensar como o conhecimento, como as relações se dão, e elas se dão via a gente tendo algumas ideias, vindo outras contrapondo, né, as teses, as antíteses, a síntese e as novas sínteses que se transformam em novas teses e assim por diante, a vida é assim. A vida nossa individual e a nossa vida coletiva também. Por outro lado, eu acho que estes encontros são muito bons porque nos fazem discutir em conjunto. Nós estamos vivendo uma fase de um profundo individualismo e num profundo... Cada um quer resolver o seu currículo Lattes. Nós, professores, cada um quer resolver os seus créditos para completar o curso. Cada um quer, enfim, né, fazer seus artigos para poder viajar um pouco pelo mundo, que eu acho que é muito bom. Por outro lado, cada um também fica lá cuidando dos seus alunos e nós nos individualizamos muito. Cada vez mais nós estamos perdendo a nossa compreensão como pessoas que somos no plural. Nós somos muito no singular e nós esquecemos de ser no plural. E se alguma coisa pode acontecer, terá que ser por todos, mas sobretudo porque nós nos colocamos no plural também. Então, a letargia pode acabar um pouco por aí. Bom, e por que hoje, então, temos isto no mundo por aí? Temos também a perspectiva de um novo encontro internacional no próximo ano, uma nova Conferência Mundial da Educação Superior, que talvez a Unesco vá promover isso, se aquele presidente lá dos Estados Unidos, que vocês conhecem especialmente pelo cabelo também, ele talvez não permita não vá pagar a Unesco, quer sair da Unesco, etc., para não pagar. Não que eu concorde com tudo da Unesco, quero deixar também bem claro isso, certo? Então, na perspectiva desse encontro que pode acontecer o ano que vem, as universidades latino-americanas e caribenhas estão organizando ali, em Córdoba, né, uma reunião regional, que é a Conferência Regional de Educação Superior, a CRES 2018. E esse 2018 é muito significativo, ele é emblemático. Ele é emblemático porque ele nos lembra os 100 anos da Reforma de Córdoba, que mesmo 100 anos depois ainda está muito na ordem do dia. Que mesmo tendo passado 100 anos, tem ainda muita coisa para a gente discutir, rever e tentar efetivar, certo? Então, acontece sob a égide desta Reforma de Córdoba, este encontro que vai acontecer agora. Estou falando um pouquinho do nosso encontro lá, tá, professor? Tá? O professor Nicolai é das Relações Internacionais da Universidade. E eu estou prestando contas para ele, porque eu estou lá numa comissão, ele vai dizer o que a Fernanda está fazendo lá. Bom, então, em função disto, da reforma de Córdoba, certo? Da crise que nós estamos vivendo, que é uma crise muito séria, econômica, é política, é social, é tudo mais, é uma crise, eu diria, civilizatória mesmo, é uma crise de valores. Afinal de contas, o que conta para nós, humanidade, para onde nós caminhamos? Entende? Então, eu acho que esse é um momento importante também para essa discussão. É importante localmente para outros países aqui da América Latina, onde algumas forças conservadoras começam a se instalar uma vez mais, né? E talvez a gente não possa trazer lá do encontro, lá vai me dizendo com as correções, do encontro
do encontro de Córdoba algumas coisas muito avançadas, mas nós não podemos perder esta oportunidade. E relembrando também os 10 anos ou mais que aconteceu, 10 anos, perdão, 20 anos, quase 30, em que aconteceu a Conferência Mundial de Educação no final do século passado, que nós, na grande maioria, já estávamos vivos e andando por aí, né? Então, nós tivemos no final do século 2 grandes movimentos, que eu tinha organizado essa fala assim um pouquinho mais bonitinha, mas bonitinha porque é escrita, né? Nem sempre, eu prefiro mais falar do que escrever, mas em todo caso, mas a gente às vezes pode se perder. E esses 2 eventos que aconteceram no final do século passado, e casualmente em 1998, um deles foi a Conferência de Paris, e que ela dizia o seguinte, depois de todas as reuniões preparatórias em 5 continentes, em Havana, em Beirute, Beirute, que mais, meu Deus do céu, agora não estou lembrando todas aqui, Cairo, enfim, em todos os lugares, e também na Europa, que agora eu não me lembro bem mais qual é o lugar que foi, a cidade que foi, são conferências que buscaram entender, afinal de contas, vivíamos a virada do século. O que queremos para a educação? Qual é a educação que nós queremos? Por que tantas atividades e tantas variantes de iniciativas educacionais do ensino superior aí aparecem? Por que a palavra universidade se encolhe um pouco, né? E assim, nesse se encolher um pouco também, ela acaba dividindo o seu espaço, né, com outras instituições, o que dividir não é lá tão problemático, mas a gente sempre tem que ver com que companheiros estamos, né? Diga-me com quem andas, te direi quem és. Não é isto? Então, com quem estamos andando, ou queríamos andar na época, e por outro lado também, além de dizermos isso, dizermos afinal de contas, que educação nós queremos? Para que educar? Para que fazer com a educação? O ensino superior, com a educação superior? Para qual sociedade? São algumas perguntas que perpassam e que elas foram deixadas muito de lado. E lá eu acho que essa conferência estabeleceu algumas coisas que ainda hoje estão presentes. Não estamos só vivendo no passado, mas estamos retomando algumas daquelas questões e vendo como é que elas podem ser vistas no aqui e agora, né? Então, por exemplo, a educação é estratégica para o desenvolvimento das nações. E isso qualquer um está dizendo, né? E o que é para nós ser estratégico para o desenvolvimento da nação? Primeiro, qual desenvolvimento? Para quem esse desenvolvimento? Segunda questão, que é outro princípio básico, são os princípios, que é a educação em todos os níveis é direito de todos, né? Nós não precisamos só, não, para que todo mundo na universidade? Para que todo mundo, certo? Enfim, essas questões todas que nós ouvimos. E o terceiro, e que este é gravíssimo, cada vez mais grave, a educação é dever do Estado. Portanto, ela tem que ser e manter a sua gratuidade. Eu acho que esta é uma questão extremamente candente e é uma questão que nós não podemos deixar de passar sob pena de que depois não recuperamos mais o terreno. Olha que nesses anos para cá, nessas primeiras 2 décadas aqui desse novo século, já perdemos bastante espaço, muito espaço. Bom, por outro lado, qual é esse papel que tem a universidade de ser e de ir para além de uma formação profissional e cidadã, porque não podemos deixar isso fora, seja também uma consciência crítica da sociedade? Nós estamos perdendo este papel de consciência crítica da sociedade. Nós nos recolhemos, nós nos apequenamos, nós nos despolitizamos. E eu acho que a universidade tem uma função, princípio que é uma função política.
política no seu sentido mais amplo. Por isso que nós ouvimos tantas críticas, dizendo assim, os partidos políticos tomaram, a universidade se partidarizou e se despolitizou. Por quê? Porque a universidade deixou a sua função política de lado. E os partidos, com suas características, o que não dá e não se pode negar a necessidade, o papel que os partidos políticos têm, mas dizer que nós perdemos muito desta função. Por outro lado, a universidade, se ela tem aqueles princípios, ela tem que trabalhar com 3 aspectos. A excelência, a pertinência e a equidade. São válidos essas questões. Tá? Que é a excelência? E essa excelência é que nós temos sim que trabalhar na fronteira do conhecimento. Por quê? Porque a excelência é condição que não pode ser renunciada pela universidade. É a base inquestionável da criação acadêmica. Não existe uma criação científica excelente realizada no mundo desenvolvido e outra de segunda classe nos países mais pobres. Daí porque a diretriz excelência sem excludência. Por quê? Porque é para que todos os países possamos crescer, para que todas as sociedades possamos avançar, enfim. E por outro lado, um conhecimento que não é aquele só que nos é repassado, mas nós temos que participar da produção do conhecimento também. Porque não adianta só abrirmos mais vagas e colocarmos as pessoas. E aí elas recebem um diploma e tudo bem, obrigado. Né? É preciso fazer com que as pessoas possam participar dos processos produtivos de conhecimento. Produtivos no sentido do fazer conhecimento. Que é um processo coletivo, que é onde nós nos colocamos no plural. Bom, outra coisa, a questão da pertinência. E pode ter parecido muito fácil isso. Nós temos que atender às necessidades da sociedade. E nós olhamos para isso como uma réplica que é mecânica às demandas. Nos demandam alguma coisa, nós vamos lá e respondemos. Certo? Mas será que respondemos às verdadeiras demandas? Como que nós elaboramos essas demandas e trabalhamos com essas demandas? Quem estabelece quais são as demandas? Somos nós aqui, ou nós nas nossas salas de aula, nos nossos programas e planos e projetos, ou naqueles programas que vêm lá de cima do governo, já prontinhos, né? Se pega a Minha Casa Minha Vida, já vem pronta até o modelo da casa. Né? Como se as nossas faculdades ali não fossem capazes de, com o conjunto daquela população, emprestar as técnicas, e com aquilo que a comunidade que lá vive e que mora e que conhece as suas necessidades pudesse trabalhar. Bom, o terceiro é a equidade, né? Que é uma preocupação que tem raízes profundas para nós, ligadas à nossa reforma de Córdoba e à nossa realidade latino-americana e caribenha. Certo? Nós aqui temos essa função no continente. E, inclusive, se nós formos olhar o que se avançou em termos de autonomia, outros países nossos aqui avançaram muito mais do que nós. Bom, vamos adiante. Então, por outro lado, se de um lado tinha a Unesco dizendo isto, educação, eu acabei de repetir aqui, temos, por outro lado, a OMC. Tivemos a OMC e temos, que já naquela época, sorrateiramente, trabalhava no sentido de transformar a educação numa mercadoria, num bem de capital. Então, hoje nós temos duas questões que estão se colocando e que estão cada vez mais, e que nós, às vezes, com um discurso um pouco ambíguo, aliás, nós somos os reis e as rainhas, né, da ambiguidade, nós deixamos passar como se tudo isso fosse a mesma coisa. Então, nós temos a educação
uma dicotomia entre educação como bem público e educação enquanto mercadoria. Elas adentraram os anos 2000. E aí estão todas as coisas. Aí estão dentro do nosso MEC hoje. Hoje. É dito, não assim, mas é dito a claro e bom som que é preciso acabar com a gratuidade. Que é preciso nós, das universidades públicas, trabalharmos com as hard science e deixar as humanidades, essas coisas assim, certo? Que precisam só de livros, que atrapalham, precisam só de livros, fazem pensar muito, ficam pensando demais aquela gente, sabe? Para as universidades privadas. Isso é dito. Eu ouvi. O senhor reitor ouviu, os reitores do Brasil ouviram, e enfim, é dito a alto e bom som, tá? Bom, por outro lado, então, o que é essa conferência, e por isso que ela é importante que a gente discuta, por isso que eu acho a universidade promoveu um seminário. Mas nós, às vezes, somos um pouco esquisitos quando promovemos as coisas, né? Nós promovemos assim, vamos chamar nossos pares. Bom, primeiro que nós temos uma seleção de pares, né? Segundo, porque nós esquecemos que temos ímpares também. E que precisamos convidar os ímpares também. Os ímpares também. Certo? E por outro lado, que nós temos que fazer este tipo de atividade envolvendo, como dizia um antigo reitor, a universidade por inteiro. E a universidade por inteiro supõe professores, com toda a sua hierarquia, técnicos, administrativos, estudantes. E por que não dizer também, como alguns